Olá pessoal, boa tarde a todos, é muito bom estar com você, falando um pouco sobre medicina preventiva, qualidade de vida, de fato, o que fazer para ter essa qualidade de vida no futuro. E essa é a nossa meta, esse é o nosso lema, já é há muitos e muitos anos, onde vocês já aprenderam que sem medicina integrativa funcional, a saúde só pode ir mal. Aprenderam que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças crônico-degenerativas diferentes. Que quando conseguimos cuidar de meia dúzia, entre aspas, de situações que vêm ocorrendo há anos ou décadas no nosso organismo, como estresse oxidativo, inflamação crônica silenciosa, carga toxicológica ambiental, como metais tóxicos, agrotóxicos, melhorar nossa capacidade de detoxificação, modular nossos hormônios como um todo, manter a nossa nutrição em ótimo nível de proporção de nutrientes, suplementando o que se falta, tirando o que excede, e fazendo isso tudo junto com uma boa hidratação, junto com uma boa oxigenação, que se consegue através de atividade física. Você controla a resistência à insulina, você melhora todos os processos bioquímicos do seu corpo e assim o seu corpo não fica predisposto a que a doença degenerativa possa se manifestar e, se manifestada, consiga terreno para evoluir. Então, isso é muito importante. Você que está sintonizando agora a Mundial e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, fica aqui um convite para vocês. É uma ferramenta muito útil, muito tranquila e que vocês podem, aos finais de semana, com tempo em casa, estar ouvindo, estar se inteirando para dar um passo à frente nesse processo todo de prevenção, de qualidade de vida, que é o youtube.com. É acessar youtube.com, vá ao meu canal, o Dr. Edmond Saab Júnior, ali vocês vão ter centenas de vídeos, grande parte das coisas que eu falo semanalmente com vocês aqui há 10 anos, todos têm um título, vão por onde te interessam mais, anotem, pesquisem a respeito, conversem com pessoas da área e principalmente divulguem esse processo, divulguem esse trabalho, porque vocês vão estar observando muito rapidamente os resultados em todas as pessoas ao seu redor, tá ok? Então, essa é uma ferramenta muito útil. O site do Simp Saúde também, que é Simp Saúde, tudo junto. Simp é Centro Integrado Medicina Preventiva. simpsaudejunto.com, sem o BR. Ali vocês vão encontrar também algumas dicas de nutrição, alguns links para entrevista, aquele suco que eu falo de detoxificação pela manhã, e que é rico em nitrato, que vai aumentar seu óxido nítrico. E esse óxido nítrico é um programa que vocês não podem perder. Como é que funciona esse gás? E é simples, é só ir ao youtube.com, no meu canal, Dr. Edmond Saab Júnior. Então, entre as centenas, está lá esse vídeo que fala desse suco. Para começar a colocar em prática, gente, nós não podemos dar tempo e condições para que a doença nos acometa e evolua. E é para isso que está aí o projeto Manual do Proprietário. O nosso link para contato é o e-mail aqui da rádio, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então vocês podem enviar seus e-mails ao programa Manual do Proprietário, sugerindo pautas do seu interesse, dúvidas que queiram tirar, né? E aí, a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara esse trabalho muito carinhosamente e me entrega, e aí eu torno o nosso programa muito mais interativo, tá ok? Eu costumo trazer para vocês também estudos científicos, comentar esses estudos científicos e cada vez passar mais e mais dicas de prevenção. Eu quero começar hoje mostrando alguns dados que foram apresentados pela Organização Mundial de Saúde nessa segunda-feira, ontem, dia 4, né, juntamente com uma meta global
que países membros da Organização Mundial de Saúde se comprometam com a redução do sedentarismo, né, em 10% do que é hoje até 2025 e em 15% do que é hoje de sedentarismo até 2030. Sedentarismo é falta de atividade física, tá ok? Então, esses dados, eles mostram que entre os adolescentes de 11 a 17 anos, 4 em cada 5 desses adolescentes são sedentários, não fazem atividade física a nível ideal. E nos adultos, o sedentarismo está presente em 1/4, 25% dos indivíduos, né? E nos mais jovens, esse índice é de 81%, né, de sedentarismo. E a meta deles é começar uma atividade, uma ação global para diminuir em 10% essa porcentagem de sedentários até 2025 e em 15% só até 2030. Eu acho que a gente poderia sonhar com uma meta um pouco maior ou muito maior que essa, não é? A nova meta da entidade está atrelada a outros objetivos. A diminuição das taxas de doenças associadas ao sedentarismo. Pessoas que não praticam atividade física têm mais chance de desenvolver condições como infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, cânceres, vários tipos dele, entre eles de mama, o do intestino grosso, por exemplo. A atividade física também ajuda no controle de peso, contribui para a saúde mental. Esse controle de peso previne, isso aí eu estou acrescentando para vocês, o aumento de resistência à insulina. Com isso, também diminui o risco de hipertensão arterial sistêmica, pressão alta e de diabetes mellitus. Tá? O que é que eles consideram, a Organização Mundial de Saúde, para que uma pessoa seja ativa e não sedentária? Então, para que eles considerem que uma pessoa esteja praticando uma atividade física que funcione, é necessário praticar 150 minutos de atividade física aeróbica moderada por semana, ou seja, andar, pedalar, né, de forma moderada, 150 minutos durante uma semana, coisa de 20, 25 minutos por dia, não mais que isso. E para os adolescentes, a recomendação é de 60 minutos de atividade moderada a intensa todos os dias. Eles estimam ainda que o sedentarismo onere a assistência à saúde no mundo em 54 bilhões de dólares anualmente. Tá? Então, veja só que interessante isso. E mais um dado que eu acho que eu já falei para vocês. Os estudos recentes apontam que o sedentarismo, a falta de atividade física, contribui para maiores níveis de glicose no organismo e pode aumentar o risco de mortalidade de um modo geral. Sim, está diretamente implicado na resistência à insulina e no desenvolvimento do diabetes. E é justamente sobre isso, resistência à insulina, diabetes, hipertensão, que eu gostaria de bater um papo com vocês hoje. E daí me veio também o título para o programa, que é Sem Medicina Integrativa Funcional, Sua Saúde Vai Mal. Essa mesma Organização Mundial de Saúde que eu acabei de falar para vocês, que divulgou essa relação de sedentários, esses dados sobre sedentários no mundo, ontem, dia 4 de junho de 2018, ano passado divulgou que 6% da população mundial, ou seja, aproximadamente 450 milhões de pessoas, são diagnosticadas como diabéticas. 6% da população mundial. Aproximadamente 450 milhões de pessoas são diabéticas. Aí eu quero ponderar com vocês o seguinte: esses 450 milhões aproximadamente são os que têm o diagnóstico, são os que sabidamente são diabéticos. Agora a pergunta é: quantos diabéticos existem no mundo que não têm acesso a um bom nível de atendimento em saúde e que nunca foram diagnosticados? Vocês poderiam pensar, no mínimo, no dobro desse número, chegando aí a 1 bilhão de pessoas. E quantas pessoas que não estão no nível de diabético ainda, mas que já são pré-diabéticos, ou que seja, tenham
a glicemia de jejum é entre 99 e 125. Esses são pré-diabéticos. Muitos desses não têm o diagnóstico, não sabem que são pré-diabéticos e estão todos sofrendo dos processos degenerativos que essa alteração metabólica nos acomete. Todos eles. E essas alterações, que a gente chama de complicações tardias do diabetes, e para vocês não confundirem, quando eu falo de síndrome metabólica, eu estou falando de obesidade, junto com hipertensão, junto com diabetes e junto com triglicérides aumentado e colesterol bom diminuído. Então isso tudo é a síndrome metabólica. Mas essa síndrome metabólica sempre tem o diabetes envolvido ou sendo o processo final dele. Então, nós vamos ser mais direto na questão do diabetes aqui, dentro da síndrome metabólica. Vocês conseguem imaginar, quando a gente fala de complicações tardias do diabetes, nós estamos falando em pacientes com infarto do miocárdio, que quando não morrem, muitas vezes têm sequelas como insuficiência cardíaca congestiva. Esse coração perde a capacidade de trabalho, essa pessoa tem cansaço facilmente. Quantas pessoas que tiveram acidente vascular cerebral e que, se não morreram, ficaram com sequelas permanentes disso? E o diabetes, a síndrome metabólica, está diretamente relacionada a isso. Isso que eu falei para vocês do sedentarismo, falta de atividade física, também proporciona condições mais rápidas para o desenvolvimento disso tudo. Cegueira, como complicação tardia do diabetes. Feridas que não cicatrizam, amputações, insuficiência renal, cirurgias de transplante renal, pessoas indo para diálise 1, 2, 3 vezes por semana. Polineuropatia diabética, destruição de nervos periféricos, dor excessiva, gente, dor, muita dor, né? Incapacitante, bexiga neurogênica, a pessoa perde a capacidade de controlar o esfíncter, vai ter que usar fralda. E não para por aí. A síndrome metabólica, com obesidade, com diabetes, com tudo mais, também aumenta a incidência de vários tipos de câncer. Agora a pergunta é, o que é feito para impedir que isso ocorra? Não, nada. Fazemos aqui uma campanha separada, dizendo que queremos diminuir o sedentarismo no mundo em 10% até 2025 e em 15% até 2030. Né? E em relação a orientar toda essa população de como se nutrir, não, continuam essas propagandas do pão integral, margarinas que são ótimas para o seu coração, biscoitinhos e bolachinhas enriquecidos com fibras, né? Alimentos riquíssimos em sal, em xarope de milho com alto índice de frutose, como refrigerantes, suquinhos de caixinha, chás de caixinha, bolos, tudo que é de confeitaria, congelados, fast food. Então, fica muito difícil você querer diminuir em 10% o sedentarismo, continuar com essa orientação. Essas pessoas continuam caminhando pelo caminho da síndrome metabólica como boiada, né, sem parar, não tem sucesso nenhum na prevenção. O que a gente escuta falar é campanha de prevenção do diabetes aqui e ali, onde você passa e uma enfermeira colhe uma gotinha de sangue sua e fala se você está diabético já ou não, para procurar um médico. Isso aí não é prevenção, isso é diagnóstico precoce para levar mais pessoas e mais rapidamente ao mesmo caminho de tomar simplesmente remédios para controlar a taxa de glicose. Não que não seja necessário, mas nós temos que levar em consideração muito mais coisa nesse sentido. Então, se a gente quisesse realmente fazer prevenção dessa catástrofe mundial, que é a obesidade, que é a hipertensão, que é a diabetes, que é infarto, que é AVC, que é câncer, que são as maiores causas de morte e incapacidade no mundo, nós teríamos que fazer um programa realmente fácil de se compreender quanto à nutrologia funcional, quanto à atividade física mínima, aquilo que eu falo para vocês, a meia dúzia de monstrinhos, se você controlar, a doença não tem como
se manifestar e evoluir. Então, você com a nutrição, você controla a proporção de nutrientes, os nutrientes adequados para o seu corpo, que não aumentam a resistência à insulina, alimentos de baixo índice glicêmico, que a glicose desses alimentos sobem devagar na corrente sanguínea. Vocês aprendem a se hidratar, vocês aprendem a se oxigenar, e para se oxigenar vão ter que fazer atividade física. E olha como é simples. Já começar em fases muito precoces, nos primeiros check-ups da vida adulta, com 20 anos, 25 anos, aprender que não adianta só ver quanto que é a glicemia de jejum, esse valor altera muito. A solicitar para o seu médico um exame chamado hemoglobina glicosilada, que dá a média do açúcar no seu sangue nos últimos 90 a 120 dias. Isso é muito mais fidedigno. E vai se observando isso ano a ano. Os valores normais vão de 4 a 6. Vamos supor que com 20 anos você tinha 4,2 de hemoglobina glicada. Estava bom, estava bem no início da média. Depois, com 25 anos, estava 4,5. Com 30 anos, estava 5. Você vê que a média do açúcar no sangue vem subindo. Com 35, estava 5,5. E aí, junto com esse valor de hemoglobina glicada, que seu médico peça também para você o valor da sua insulina de jejum. Então, voltando de novo, para 20 anos, você tinha uma média da hemoglobina glicada de 4,2. O valor normal é de 4 a 6, então estava bem baixinho. E você gastava só 3 de insulina para conseguir isso. Depois, com 25, você estava gastando 4,5, já estava gastando 5 de insulina, quase 50% a mais. Depois, com 30 anos, a sua média já estava em 5 ponto alguma coisa e você estava gastando 10 de insulina. 200% a mais quando você começou. Olha só, então eu venho com a minha média de açúcar aumentando no sangue pela hemoglobina glicada e cada vez precisando de mais insulina para manter essa média que continua aumentando. É óbvio, não precisa ser nenhum expert, que vocês estão caminhando para a resistência à insulina. Mas para isso tem que ser pedido esse exame. Hemoglobina glicosilada, insulinemia de jejum. Eu já orientei vocês no Manual do Proprietário, editado em 2010, reeditado em 2017, no começo, a solicitarem isso dos médicos de vocês, porque muito tempo a glicemia vem se mantendo normal, dentro das faixas normais, mas esse processo vem ocorrendo. A gente pode saber, uma década antes de ficar diabético ou hipertenso, que nós estamos correndo para esse caminho. Pessoas que não conseguem manter o peso ou não conseguem perder o peso, já estão com resistência à insulina e não sabem. Eles ficam aguardando o diagnóstico de diabetes e de hipertensão para iniciar simplesmente a utilização de medicamentos para isso. E só a utilização de medicamentos para manter a glicose no sangue em níveis considerados seguros, nós já sabemos por estudos enormes internacionais que não é suficiente. Estudos como o Advance, como o Accord mostram que mesmo pessoas diabéticas ou pré-diabéticas que estão com bom controle da sua glicemia, da sua quantidade de glicose na corrente sanguínea, essas pessoas desenvolvem também as complicações tardias do diabetes decorrentes da destruição de todas as artérias e arteríolas do corpo e os nervos do nosso corpo, que é justamente o que acontece. E como que essa doença ocasiona essa destruição geral dos nossos vasos e dos nossos nervos, levando a tudo aquilo que eu falei para vocês: infarto, AVC, câncer, polineuropatia, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, bexiga neurogênica, e aí vai uma lista infinita, né? A seguir, uma lista infinita de complicações, através daqueles mecanismos que eu falo para vocês que se a gente controlar, aquela meia dúzia de monstrinhos durante a vida toda, a gente vai estar evitando grande parte das doenças degenerativas. Lembra do lema? Não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes? Olha aqui de novo. O diabetes, a síndrome metabólica, leva a um aumento do estresse oxidativo, uma produção enorme de radicais livres. Isso cursa com o aumento da inflamação crônica silenciosa, uma inflamação de todas as células do organismo, sem sintomas. Aliás, um não coexiste sem o outro. Inflamação com oxidação e oxidação com inflamação estão sempre juntos. Além desse processo de oxidação em excesso, inflamação em excesso, ocorre também um processo de destruição das proteínas do nosso corpo.
Inclusive, essa própria hemoglobina glicosilada que eu falei que vocês têm que pedir para ver que a média do açúcar na corrente sanguínea de vocês nos últimos 90 a 120 dias é mais uma proteína destruída. A hemoglobina é uma proteína que anda acoplada nas nossas células vermelhas do sangue para carregar o oxigênio. E quando ela está glicada, está destruída, ela perde a capacidade de carregar oxigênio para todos os tecidos. Por isso, o diabetes é uma doença de baixa voltagem, baixa energia. Pouco oxigênio pode ser carregado para todo o sistema. E a glicação não glica e destrói, carameliza só a hemoglobina. Destrói, carameliza partes do seu olho, causando a catarata, a parede interna das suas artérias, predispondo a aterosclerose, infarto e AVC. O colágeno, que é a maior proteína, a maior quantidade de proteína que você tem no corpo, que mantém a sustentação do seu corpo. Então, aí você vai notar, olhando no espelho, um aumento de rugas, um aumento, né, de envelhecimento cutâneo, por causa da glicação, por causa da oxidação. Então, além de estar controlando isso tudo, se você tivesse pego essa pessoa com 20 anos, 25 anos, e visse que vinha aumentando com 30 anos, 10 anos antes dele ficar diabético, e tivesse começado a orientar nutrição, atividade física, suplementar magnésio, cromo, vanádio, porque isso aumenta a sensibilidade à insulina, ou o contrário de resistência à insulina, melhora a sensibilidade à insulina. Você coloca a vitamina D3, que é um hormônio, em níveis ótimos. Você suplementa a vitamina K2 e MK7 para manter a relação cálcio-magnésio, o cálcio que vai para o osso, em níveis adequados. Você já orienta a utilização de metformina. Aliás, a metformina, gostaria que vocês soubessem, é um fitoterápico, é uma planta descoberta pelos alemães em 1932, começou a ser usada na Europa em 1950, e só foi liberada pelo órgão regulador americano, o FDA, em 1995, por se tratar de uma planta extremamente segura, que já não daria mais lucro, porque já não tinha mais patente, por realmente fazer muito bem à saúde das pessoas. Ele foi liberado nos Estados Unidos só em 1995, por falta de interesse da indústria. E aí é uma coisa maravilhosa, que não precisa ser usada simplesmente em pessoas diabéticas, mas em pessoas que estão com a resistência à insulina aumentada. E entre elas estão muitas moças com infertilidade, que não conseguem engravidar, porque está lá com insulina de 15, 18, 20. Vocês orientam essa moça, que estão em clínicas de fertilização gastando uma fortuna, para que ela comece a desenvolver uma atividade física, a ingerir nutrientes como cromo, vanádio, magnésio, vitamina D3 e a metformina. Vocês baixam esses níveis de insulina e, se elas não tiverem nenhum problema estrutural, anatômico, né, ela engravida. É fantástico, é excelente. Então, isso deveria ser feito. E para controlar a oxidação, vitamina A, vitamina C, vitamina E, complexo B, ácido alfa-lipóico, coenzima Q10, os antioxidantes, que se usa para todas as patologias, para prevenção de todas as doenças. E da inflamação crônica silenciosa, acertar a proporção de ômega 3 em relação ao ômega 6. Então, experimentar o ômega 3, a cúrcuma, o gengibre, a piperina para facilitar a absorção da cúrcuma no gengibre, não é para usar anti-inflamatório, para dor de garganta, para destruir o tubo digestivo. E para glicação, é orientar a não comer proteínas com alimentos de alto índice glicêmico juntos. Arroz branquinho, batata frita com proteína. Não, verdura, legumes com proteína. A massa, uma outra hora. A usar carnosina, que é um antiglicante, antes das refeições. Porque a gente fazendo isso tudo, além de prevenir que eles desenvolvam essas doenças e todas essas complicações terríveis, vocês vão estar fazendo de fato a prevenção de hipertensão, de diabetes, de infarto, de AVC e de todas essas doenças crônicas degenerativas. Por isso eu escolhi esse assunto hoje para sintetizar esse título para vocês. Sem medicina integrativa funcional, onde se utiliza a prática ortomolecular, a nutrologia clínica, a medicina funcional, o bom senso, a fitoterapia, não é? A saúde não pode ir bem, ela vai mal. Gente, eu queria agradecer muito a audiência de vocês, desejar uma semana maravilhosa. Semana que vem estamos juntos aqui. Abração a todos. Tchau, tchau, pessoal.